A graça e paz, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui mais uma vez a fim de buscarmos consolo e esperança na palavra do Senhor. Talvez você esteja passando por momentos em que, quando parece que as coisas irão melhorar, um outro desafio, uma outra dificuldade aparece. Isso pode acontecer porque a caminhada dos escolhidos de Deus não é uma trilha reta rumo à glória. Antes, nós trilhamos em estradas pedregosas, com curvas, cheias de obstáculos, subidas e descidas. Mas nós temos a certeza absoluta da promessa do Senhor quando ele nos diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, por adversidades, mas sabemos que o Senhor está conosco, de que Ele está aplainando as nossas veredas. Noemi é um bom exemplo disso. A história dela começa com perda, mas termina com ganho. Quando Noemi perdeu o seu esposo e seus filhos, Deus deu a ela Ruth. Quando Noemi não lembrava de nenhum parente que pudesse levantar a sua prole, Deus deu a ela Boaz. Quando Ruth se casou com Boaz, Deus deu a Noemi um neto. Ou seja, o tempo todo Deus estava cuidando de Noemi. Deus estava transformando o revés de Noemi em alegria. Deus estava cuidando e trabalhando em favor de sua serva. E isso também conosco. Por vezes nós limitamos a vida aos capítulos negros da nossa história, às dificuldades, e achamos que o nosso fim é tristeza, frustração, decepção e dor. Mas não. A nossa chegada já foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso fim, o nosso destino é a glória. E a moral da história revelada na vida de Noemi é essa: de que a vida dos santos não é uma linha reta para a glória, mas Deus faz com que eles cheguem lá. É interessante observar que quando Noemi retornou a Belém, ela se queixou: Ditosa eu parti, mas o Senhor me fez voltar pobre. O que ela não sabia é que a perda seria uma das curvas de sua peregrinação rumo à glória. Desse modo, se nós também pudéssemos aprender e esperar e confiar em Deus, todas as nossas queixas contra o Senhor iriam se revelar falsas. Pois de fato, nós estamos passando por aflições, mas nós não temos que nos queixar quanto ao cuidado do Senhor. Ele tem sido bondoso, ele tem sido gracioso para conosco. E todas essas dificuldades são curvas. São apenas capítulos negros, mas a nossa história não se resume a eles. Talvez quando eu use a palavra glória você ache que é um pouco de exagero, principalmente no que concerne à vida de Noemi. Afinal de contas, o livro de Ruth termina com Noemi segurando uma criança nos braços. Uma avó segurando um neto depois de uma vida longa e dura, cheia de dores de cabeça. Talvez você diga: o que tem de mais nisso? Uma avó segurando um neto. Bem, mas esse não é o final da história. No livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 7, vemos que esta criança se chama Obed. E quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. De repente percebemos que ao longo de toda a história, algo muito maior que não poderíamos imaginar estava acontecendo. Em tempos em que a o reino de Israel era marcado por caos, por desordem, por crueldade, por imoralidade. Nos tempos em que não havia rei, cada um fazia as coisas segundo o seu coração, Deus estava preparando um rei para Israel. Deus não estava apenas traçando uma bênção temporal para Noemi ou para alguns judeus de Belém. Antes, Deus estava preparando a vinda do maior rei de Israel, Davi.
E o nome de Davi traz consigo a esperança do Messias, a nova era de retidão, paz, redenção, liberdade da dor, do choro, da tristeza e da culpa. Ou seja, Deus estava fazendo algo muito maior, algo que Noemi não poderia imaginar. Mais do que uma companheira, Ruth, mais do que ter a sua prole recuperada, Boaz, mais do que um neto, Deus estava dando ao seu povo um rei. Deus estava também preparando, aplainando o caminho para a chegada do Redentor, do Filho de Davi, Jesus Cristo. E ele é o Rei que traz ordem ao mundo de caos. Ele é o Rei que traz equilíbrio, que traz paz, que acalma as tempestades e aquelas tempestades que estão em nossos corações. Cabe a nós apenas ter a certeza de que estamos sendo bem cuidados e de que estamos debaixo das potentes mãos de um Deus soberano que já nos trouxe a solução para as nossas dores, para as nossas culpas, para os nossos temores em Cristo Jesus. Nele nós sabemos que somos mais que vencedores. Nele nós temos acesso à paz que excede todo entendimento. Esta pequena história se desdobra em um grande rio de esperança. Assim, a palavra glória não é exagero. Há uma esperança para nós além do bonito bebê e da avó feliz. Se não houvesse, nós seríamos os mais miseráveis da face da terra. A história de Noemi, a história de Ruth aponta para Davi. Davi aponta para Jesus, nosso Rei e Redentor. E Jesus aponta para a ressurreição de nossos corpos mortais. Jesus aponta para aquele dia que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que nós confiemos e descansemos naquilo que o nosso Redentor e Rei fez por nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a nossa solução para todos os nossos problemas e aquele que por graça e misericórdia nos deu a vida eterna. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.